Então, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Literatura Sapiencial. Nós estamos no módulo 1º, onde nós vamos ver o livro de Jó e o livro dos Provérbios, mas hoje nós ainda não vamos entrar propriamente nesses livros bíblicos. Vamos fazer uma primeira introdução, tanto hoje quanto na aula de quinta, para podermos entender, enquadrar um pouco a literatura sapiencial israelita dentro do grande conjunto desse estilo de reflexão presente também no Antigo Oriente Próximo e como que Israel viveu e expressou também a sua sabedoria através de ditos, de livros, quais são as peculiaridades da literatura sapiencial em ambiente israelita, né? Eu gostaria de começar com uma oração. Essa oração nós encontramos na liturgia das horas. Geralmente ela é usada nos sábados, nas laudes do sábado. É o cântico de Salomão pedindo a sabedoria. Quem quiser acompanhar na sua Bíblia, está no livro da Sabedoria, capítulo 9, versículos 1 a 6, e depois pula para os versículos 9 a 11. Então, Sabedoria 9, versículos 1 a 6 e 9 a 11. Eu estou usando aqui a tradução constante na liturgia das horas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de meus pais, Senhor bondoso e compassivo, vossa palavra poderosa criou tudo. Vosso saber o ser humano modelou, para ser rei da criação que é vossa obra. Reger o mundo com justiça, paz e ordem e exercer com retidão seu julgamento. Dai-me vossa sabedoria, ó Senhor, sabedoria que partilhe o vosso trono. Não me excluais de vossos filhos como indigno. Sou vosso servo, e minha mãe é vossa serva. Sou homem fraco e de existência muito breve, incapaz de discernir o que é justo. Até mesmo o mais perfeito dentre os homens não é nada, se não tem vosso saber. Mas junto a vós, Senhor, está a sabedoria, que conhece as vossas obras desde sempre. Convosco estava ao criardes o universo. Ela sabe o que agrada a vossos olhos, o que é reto e conforme as vossas ordens. Enviai-a lá de cima do alto céu. Mandai-a vir de vosso trono glorioso, para que esteja junto a mim no meu trabalho e me ensine o que agrada a vossos olhos. Ela, que tudo compreende, tudo sabe, há de guiar meus passos todos com prudência, com seu poder há de guardar a minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu escolhi também como um versículo bíblico para nos inspirar nessa aula de hoje, Eclesiástico 1, versículos 8 a 9. Versículos 8 a 9a, o iniciozinho do versículo 9. É aquele texto da Sagrada Escritura que diz: só um é sábio, sumamente terrível, quando se assenta em seu trono, é o Senhor. Então, a reflexão sapiencial israelita chega, em período mais tardio, a essa constatação de que, na verdade, só existe um sábio, e esse sábio é o Senhor, sumamente terrível, quando se assenta em seu trono. Eclesiástico 1, versículos 8 a 9a. Vamos começar, então, fazendo uma introdução aos livros sapienciais. A primeira coisa importante que nós devemos ter em mente é que, assim como acontece com o profetismo, como alguns aqui que foram meus alunos de cursos de profetismo tiveram ocasião de refletir, assim como o profetismo, o fenômeno sapiencial e textos sapienciais não existem só em Israel. Então, o fenômeno sapiencial é muito mais amplo do que aquele que nós encontramos dentro dos livros sapienciais presentes, quer na Bíblia hebraica, quer naqueles livros que pertencem ao conjunto dos sapienciais e que surgiram no grego e que, por isso, como nós vamos ver um pouco mais adiante, fazem parte
não da Bíblia hebraica, mas do que nós chamamos de a tradução dos 70. Nós encontramos o mesmo fenômeno sapiencial no Egito, na Mesopotâmia e em todo o Antigo Oriente Próximo. Quando nós pensamos em Antigo Oriente Próximo, estamos pensando naquela região que vai desde onde nós temos o Egito até mais ou menos ali onde nós temos o Golfo Pérsico. Toda essa região onde nós hoje temos o Egito, o Irã, o Iraque, a Síria, Israel, a Palestina, era o chamado Antigo Oriente Próximo. Nas nossas aulas de introdução à escritura, costumamos traçar no mapa, que mostra esse Antigo Oriente Próximo, o que nós chamamos de meia-lua do crescente fértil, marcando a presença de 4 importantes rios nessa região: o rio Jordão, na Palestina, o rio Nilo, no Egito, e o rio Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Rios importantes para a agricultura, para a fecundidade dessa grande região denominada Antigo Oriente Próximo. Por isso, às vezes, nós traçamos essa meia-lua e a chamamos de crescente fértil. A reflexão sapiencial existente no entorno de Israel influenciou também a composição dos textos bíblicos. E isso não nos deve causar estranheza, porque Israel viveu sempre muito próximo dessas populações e dessas culturas, próximo ao Egito, aos neo-assírios, aos neo-babilônios, aos persas, aos gregos, depois aos romanos. Então, Israel teve contato com essas culturas, viveu o exílio na Babilônia, viveu também uma submissão ao Império Neo-Assírio, que foi quem exilou o Reino do Norte, Israel, no ano 722. Os contatos com o Egito eram bastante frequentes, então não nos deve causar estranheza que a literatura sapiencial circunvizinha Israel no que diz respeito aos temas, ao gênero de reflexão, seja aparentada com aquilo que nós encontramos na literatura sapiencial presente na Bíblia hebraica e nos livros que nós chamamos de deuterocanônicos, como Eclesiástico e Sabedoria. Claro que Israel filtra essa experiência sempre a partir da sua própria perspectiva de fé, mas sofre influência dessas populações, da sua cultura e da sua própria reflexão sapiencial. 5 são os livros propriamente sapienciais. Se nós abrirmos a nossa Bíblia, nós vamos encontrar 7, mas desses 7, 2 não são propriamente sapienciais. Especificamente sapienciais são 5 os livros na nossa Bíblia. O livro dos Provérbios, o livro de Jó, o livro do Eclesiastes, o livro do Eclesiástico e o livro da Sabedoria. Esses são os 5 livros propriamente sapienciais. Se nós abrimos a nossa Bíblia e vemos o índice, geralmente as Bíblias trazem lá, não é? Pentateuco, livros históricos, livros sapienciais e livros proféticos. Nós vamos encontrar ali 7. A essa lista soma-se Cântico dos Cânticos e o livro dos Salmos. Mas o Cântico dos Cânticos não é um livro sapiencial e o livro dos Salmos não é sapiencial na sua totalidade, embora existam salmos que trazem uma reflexão sapiencial, como o Salmo 1, que reflete acerca dos 2 caminhos do homem. Então, os 5 livros propriamente sapienciais são Provérbios, Jó, Eclesiastes, Eclesiástico e o livro da Sabedoria. O livro dos Provérbios, o livro de Jó, o livro do Eclesiastes, também chamado na Bíblia hebraica de livro do Kohelet. Kohelet vem da raiz hebraica kahal, que significa assembleia, assim como Eclesiastes vem da palavra grega eklesia, que também significa assembleia, normalmente traduzida por nós como igreja. E o livro do Eclesiástico, chamado na tradição hebraica de livro do Sirácida, foram escritos originalmente em hebraico, embora durante séculos nós só tenhamos tido contato com o livro do Eclesiástico na sua forma grega. Até hoje nós não temos o livro do Eclesiástico, um testemunho do livro do Eclesiástico completamente em hebraico. Nós temos cerca de 2/3 do livro já encontrados na sua forma hebraica. Mas durante muitos séculos o livro foi
conhecido só na sua forma grega. Já o prólogo do Eclesiástico, que é uma página que nós encontramos na frente do livro do Eclesiástico, trazido normalmente pelas nossas edições vernáculas do livro, o prólogo do Eclesiástico, que não é um texto inspirado, mas é uma apresentação do livro, fala que Jesus bem será que a avó do autor do prólogo escreveu em hebraico e depois o seu neto, que é quem escreve o prólogo, fez um trabalho de tradução daquele texto do hebraico para o grego. O livro da sabedoria, que é um livro mais tardio, provavelmente do século I, antes da nossa era, embora apareça lá como sabedoria de Salomão, mas Salomão é colocado como o compositor dessa obra porque ele é considerado o rei sábio por excelência, não porque ele escreveu o livro da sabedoria. Então, o livro da sabedoria mais tardio, do século I a.C., esse sim foi escrito na língua grega. No nosso curso, nós vamos estudar, como eu falei no início, outros livros que não são propriamente sapienciais ou não o são na sua totalidade. Por exemplo, o livro dos Salmos comporta em si salmos sapienciais, mas ele não é um livro sapiencial na sua totalidade. O Cântico dos Cânticos e o Livro das Lamentações são composições líricas, não são reflexões sapienciais. Mas Cântico dos Cânticos, segundo uma antiga tradição, é lá estudado junto com os sapienciais, é um livro também atribuído à figura de Salomão, enfim. Lamentações, nós vamos estudá-lo aqui junto com os livros sapienciais, porque nos currículos de teologia, normalmente nós temos feito assim. Como Lamentações não é um livro profético, mas nós também não temos a matéria de composições líricas, então Lamentações acaba entrando no currículo dos sapienciais ao lado de Cântico dos Cânticos e do livro dos Salmos, que também são composições líricas. E, por fim, o livro de Baruque. Baruque é tido nas nossas Bíblias como um livro profético. Se a gente abre lá a nossa Bíblia, a gente vai ver lá Jeremias, Lamentações e Baruque. Esses dois livros, Lamentações e Baruque, foram conectados desde muito cedo com a figura de Jeremias. As Lamentações foram consideradas as lamentações cantadas por Jeremias por ocasião da queda de Jerusalém. E o livro de Baruque, a sua redação é atribuída a Baruque, que foi secretário de Jeremias. Então, por isso, na nossa Bíblia, esses dois livros aparecem ali ao lado do livro de Jeremias, como se fossem livros proféticos, mas não o são. Lamentações é uma composição lírica que será estudada aqui, junto com os Salmos e Cântico dos Cânticos, e o livro de Baruque, esse sim é um livro que se aproxima mais da reflexão sapiencial e por isso também é estudado nesse conjunto. Três dentre os livros sapienciais são atribuídos à figura de Salomão. O livro dos Provérbios, o livro do Eclesiastes e o livro da Sabedoria. Essa atribuição se dá em virtude daquilo que nós encontramos lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 5, versículos 9 a 14. Primeiro livro dos Reis, capítulo 5, versículos 9 a 14. Deus deu a Salomão sabedoria e inteligência extraordinárias, e um coração tão vasto como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão foi maior que a de todos os filhos do Oriente e maior que toda a sabedoria do Egito. Foi mais sábio que qualquer pessoa, mais que Etã, o Ezraíta, mais que os filhos de Maol, Emã, Calcol e Darta. Sua fama se espalhou por todas as nações circunvizinhas. Pronunciou 3.000 provérbios e seus cânticos foram em número de 5.000. Falou das plantas, desde o cedro que cresce no Líbano até o isopo que sobe pelas paredes. Falou também dos quadrúpedes, das aves, dos répteis e dos peixes. Vinha gente de todos os povos para ouvir a sabedoria de Salomão, e da parte de todos os reis da terra que ouviram falar de sua sabedoria.
Então, como o primeiro livro dos reis caracteriza Salomão como o rei sábio por excelência, logo, a tradição hebraica acabou por ver em Salomão o autor dessas obras, pelo menos de 3 delas, 3 dentre os que são propriamente sapienciais: Provérbios, Eclesiastes e o livro da sabedoria. O livro de Jó e o livro do Eclesiástico não aparecem como obra de Salomão. Essa atribuição se assemelha ao que acontece com alguns salmos, que a gente encontra lá, Salmo de Davi, é a expressão hebraica le Davi, Mismor le Davi, Salmo de David, né? Que alguns entendem como Salmo de Davi ou Salmo para Davi, mas sabemos que esses salmos atribuídos a Davi não foram compostos por Davi, embora alguns possam remontar a épocas bem antigas, né? A mesma coisa acontece com os sapienciais ou com a atribuição do Pentateuco a Moisés. Não é possível, um outro ponto importante, não é possível saber ou determinar se existiu ou não uma escola sapiencial israelita. As opiniões dos autores divergem. Alguns acreditam que a sabedoria tem a sua origem, primeiro, no comum do povo, mas depois teria se formado em Israel uma escola sapiencial, digamos assim, grupos que se dedicavam a uma sabedoria produzida em ambiente escolar, né, que aprendiam as máximas de sabedoria e compunham outras. Outros acreditam que não se pode falar de uma escola sapiencial israelita. Fato é que alguns textos parecem aludir a isso. Por exemplo, Eclesiastes 12:9 fala de alguém que tornou-se sábio. Ou o livro do Eclesiástico, no capítulo 51, versículo 23, utiliza literalmente a expressão enoikopaideias. Enoikopaideias. Literalmente significaria na casa da instrução. Então, o que seria essa casa da instrução? Uma escola, um ambiente escolar onde se dedicava ao estudo e à composição de textos sapienciais? Não é possível dizer muito, porque o texto não dá mais detalhes. E outras passagens, como, por exemplo, Isaías 29:14 e Jeremias 8, versículos 8-9, parecem supor que se tratava ao menos de um grupo organizado, porque eles são mencionados em conjunto. Por exemplo, o livro de Isaías, capítulo 29, versículo 14, diz assim: o que me resta é continuar a assustar esse povo com prodígios e maravilhas. A sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus entendidos se desfará. Então, aqui, os sábios são apresentados como uma entidade coletiva. A sabedoria dos seus sábios, como diz o texto, a sabedoria dos seus sábios perecerá. Então, faz essa menção dos sábios como um conjunto, faz com que alguns autores pensem, pelo menos, num grupo organizado dedicado à reflexão sapiencial. O outro texto é Jeremias 8, versículos 8-9. Como podeis dizer, nós somos sábios e a lei de Adonai está conosco? Sim, eis que a transformou em mentira. O cálamo mentiroso do escriba. Os sábios serão envergonhados, ficarão perturbados e serão capturados. Eis que desprezaram a palavra de Adonai. O que é a sabedoria para eles? Então, aqui se fala de uma atividade escribal dos sábios como uma entidade coletiva. Os sábios serão envergonhados. Então, esses textos fazem alguns autores pensarem na possibilidade de que tratar-se-ia ao menos de um grupo organizado, embora a gente pode perceber que, pelo menos nas suas formas mais básicas, existem ditos sapienciais que têm a sua origem não no ambiente escolar, mas no comum do povo, na experiência do cotidiano, como nós vamos falar um pouco mais adiante. Nós vamos estudar esses 5 livros sapienciais segundo a sua ordem cronológica. O livro dos Provérbios, considerado por alguns como o mais antigo, que chegou na sua forma final primeiro. Em seguida, o livro de Jó, depois o livro do Eclesiastes e os mais recentes, o Eclesiástico
que já encontra sua tradução ali no século II, e o livro da sabedoria, remontando, normalmente se data assim no século I da nossa era, no século I antes de Cristo, nós vamos ver por quê. Vamos falar um pouco, então, da sabedoria no Antigo Oriente Próximo. Essa figura que aparece aí é a figura de uma divindade egípcia, a deusa Maat, que aparece de pé, com uma pena presa na sua cabeça, chamada pena de Maat, como a gente vai ver, que desempenhava um papel importante na concepção egípcia do que se dava com a alma após a morte. Na mão ela traz o Ankh, o símbolo da vida na concepção egípcia, né? Muitos deuses egípcios são figurados, representados com o Ankh nas mãos, né? Então, vejam, a reflexão sapiencial, retomando um pouco do que nós falamos antes, ela é mais antiga que Israel. Ela aparece já em textos que remontam ao segundo e ao terceiro milênio antes de Cristo, né? Então, é o terceiro e o segundo milênio antes de Cristo. Nós já temos ali textos sapienciais que remontam a esse período. Nós vamos ver aqui alguns testemunhos desses textos encontrados no Egito e também na região da Mesopotâmia. Isso vai nos permitir perceber que a reflexão sapiencial aconteceu não somente em Israel, mas também em outros povos do Antigo Oriente Próximo, inclusive traçando aqui e ali alguns pontos de semelhança entre esses textos e os textos da Escritura. Aqui eu coloquei um mapinha do Antigo Oriente Próximo para a gente recordar as aulas de introdução à Escritura. Então, nós chamamos de Antigo Oriente Próximo essa região que vai do Egito ao Golfo Pérsico, né? Região que hoje é conhecida como Oriente Médio. E aí nós temos essa meia-lua, que é o chamado crescente fértil, né? Vejam como dentro dela estão os 4 principais rios dessa região. O rio Nilo, no Egito, né? Com o transbordamento das suas margens, fecundava a terra do Egito. O delta do Nilo é uma região muito fértil. Depois o Rio Jordão, né? Que quase não aparece ali, né? Ali é o corredor sírio-palestinense. A gente tem a Síria em cima aí, o que seria o Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judá, um pouco mais embaixo, né? Ali nós temos o Rio Jordão, que é responsável pela irrigação e pela fecundidade dessa região, do corredor sírio-palestinense. E depois o Rio Tigre e Eufrates, que são os 2 rios que tornam fecunda essa região da Mesopotâmia, que inclusive recebe esse nome justamente, em primeiro lugar. Mesopotâmia era esse lugar situado, essa faixa de terra situada no meio desses 2 rios, né? Mesopotamos, né? Depois, alguns textos, quando falam da Mesopotâmia, pensam num ambiente mais amplo do que só essa região entre rios, né? Vamos começar falando da literatura sapiencial no Egito Antigo. Esse slide inicial traz uma imagem, a imagem da deusa Maat. Desculpem. Algumas vezes ela é representada sobre um pedestal. E às vezes com asas, como uma figura alada. Esse termo Maat significa retidão, justiça, verdade. É um conceito muito aparentado com o conceito, ou poderíamos dizer, um conceito próximo ao conceito de sabedoria que nós vamos ter na Escritura, né? Onde o sábio é aquele que aprende a viver, o verdadeiro sábio, com retidão, com justiça, amando a verdade. A deusa Maat, na concepção egípcia, é a grande responsável por estabelecer a ordem cósmica. Sem retidão, sem justiça, sem verdade, o mundo voltaria ao caos. E Maat é, então, a responsável por manter a retidão, a justiça e a verdade para que a ordem cósmica estabelecida pelos deuses permaneça. Nos textos sapienciais egípcios, as instruções que nós encontramos de diversos gêneros, como nós vamos ver, têm em vista fazer com que os homens pautem a sua conduta, a sua vida na Maat, na retidão, na justiça, na sabedoria, a fim de que essa ordem correta do mundo se mantenha e o mundo não caia no caos, né? Então, os textos sapienciais egípcios estão relacionados com Maat no sentido de que eles têm como objetivo fazer com que os homens pautem a sua vida, a sua conduta na Maat, na retidão, na justiça, na sabedoria, em tudo aquilo que essa divindade representa, para que a ordem no mundo possa ser mantida. Quando o egípcio morria, a concepção de
juízo pós-mortem para os egípcios, dizia o seguinte: aquele que morreu comparece diante do tribunal de Osíris e cada um vai ser julgado de acordo com Maat. É nesse momento que entra em cena essa pena, como a gente vê aqui, né? Essa pena que a deusa tem na cabeça. A pena de Maat, que simboliza retidão, justiça, sabedoria, é colocada numa balança na concepção egípcia, e do outro lado da balança, no outro prato da balança, se pesa o coração do morto. Se o coração daquele morto, ali diante do tribunal de Osíris, for mais pesado que a Maat, significa que ele não viveu de acordo com a verdade, com a retidão ou com a justiça. Então, ele vai ser devorado por Amut, uma fera figurada com cabeça de crocodilo, que devora os homens que não são considerados dignos de entrar no outro mundo, né? Porque não viveram de acordo com a Maat. Se, pelo contrário, o coração do defunto e a pena de Maat estão em equilíbrio na balança, significa que ele viveu de acordo com a justiça, com a retidão, com a verdade, então ele está apto para a vida no além-túmulo, né? Aqui é uma figuração, uma representação dessa ideia de vida após a morte para os egípcios, né? Então está aqui o deus Anubis, que é o deus que tem a responsabilidade de conduzir os mortos, né? Aqui aparece Amut, o crocodilo, que está lá esperando uma possível presa, e aqui, de um lado, o coração do morto, e do outro lado, a pena de Maat. Vejam que a deusa aparece sem a sua pena, porque a sua pena está colocada ali. E se o coração do morto e a pena de Maat estão em equilíbrio, significa que ele viveu de acordo com a verdade, com a justiça, com a retidão. Em uma palavra, ele foi sábio. Então, ele entra na vida após a morte, no reino de Osíris. Mas, se o seu coração é mais pesado que a pena de Maat, significa, então, que ele não viveu de acordo com a retidão, com a justiça, com a verdade, não observou a correta ordem do mundo, não foi sábio. Ele, então, não serve para entrar no outro mundo. Deve ser devorado por essa fera polimorfa, que tem cabeça de crocodilo, parece o corpo, parece uma mistura de um urso com um tigre, né? Então, é uma criatura polimorfa, né, que está ali pronta para devorar aquele que não foi encontrado digno de entrar no reino de Osíris, né? Como que se apresenta, do ponto de vista literário, a sabedoria egípcia? A sabedoria egípcia apresenta-se através de duas formas básicas. A primeira delas são as instruções e os ensinamentos. A gente vê que na literatura bíblica nós também temos isso, né? Textos sapienciais que aparecem como a instrução de um pai para o filho, o ensinamento de um sábio para o seu discípulo, né? Então, também na sabedoria egípcia, a forma literária dos textos sapienciais, às vezes, está ali como instruções ou ensinamentos, que podem ser de um rei para o príncipe, de um pai para um filho, de um mestre para seu discípulo, de alguma figura importante para uma outra figura que deve talvez sucedê-lo, para quem ele deseja deixar o seu testamento espiritual, diríamos assim. E a literatura egípcia aparece também na forma de poemas, abordando os grandes temas que preocupam os homens de todos os tempos, né? Por exemplo, o que há depois da morte, como explicar os males da vida presente. Então, na reflexão sapiencial egípcia de cunho poético, essas grandes perguntas vão ganhando uma forma, vão ganhando lugar na reflexão dos sábios. Eu separei aqui alguns exemplos de textos, e alguns até comparando com textos da Escritura, para nós percebermos um pouco as semelhanças, né? Nós temos um texto, que é um conjunto de ensinamentos, né, de instruções ou ensinamentos, como a gente viu, que são as máximas de Ptah-hotep. Esse termo Hotep, que aparece em muitos nomes egípcios, né, ele pode significar, dentre outras coisas, estar em paz, estar satisfeito. É um termo que pertence a esse campo semântico do termo Ma'at, né, que significa a correta ordem do mundo. Esse é um texto do 3º milênio antes de Cristo e é um texto destinado à formação de uma figura importante, né? Então, é um texto que se dirige a uma figura importante, à formação do filho de uma figura importante, que precisa aprender a ser sábio para poder substituir o seu pai, né? Nós temos também um outro texto chamado A Instrução de Meri-Karé, do 3º milênio antes de Cristo também, que é uma instrução do rei para o seu filho, na forma de um ensinamento. O rei ensina ao seu filho
como governar com sabedoria, né? Vocês viram que nós começamos a nossa aula fazendo a oração do rei Salomão, onde ele pede a sabedoria para poder governar o vosso povo, né? Para governar o vosso povo, o povo do Senhor, né? Para poder governar o povo de Deus. Então, ele entende que é necessário ser sábio para poder agir bem também no campo político. E aqui nessa instrução de Meri-Ca-Ré também aparece essas instruções de um rei para seu filho, ensinando como governar com sabedoria. Outros textos, como a instrução de Dualf e Eti, que é um texto em torno do ano 2000 a.C., que é um elogio de um escriba. É a instrução de um pai para seu filho elogiando o escriba. Vejam como esse texto se assemelha, vocês podem pegar na Bíblia de vocês, eu não tenho aqui o texto egípcio para ler, mas nós encontramos também na Bíblia, na nossa Bíblia, textos que têm a ver com esse elogio do escriba, o escriba sábio, por exemplo, no livro do Eclesiástico, também chamado de livro do Sirace, da segunda tradição hebraica, por isso essa abreviação SR que vocês estão vendo aí. Então, o Eclesiástico, ou Sirácida, no capítulo 38, versículos 24 a 34. 38, 24 a 34. Que também é um texto de elogio ao ofício do escriba sábio. Eu não vou ler todo, por causa do nosso tempo, mas na Bíblia de alguns existe uma diferente numeração do Eclesiástico. Pode ser que em algumas Bíblias o texto apareça no capítulo 38, mas a partir do versículo 25, tá bom? Quem usa Jerusalém aparece a partir do versículo 24. A sabedoria do escriba se adquire em horas de lazer, e quem está livre dos afazeres torna-se sábio. Como se tornará sábio o que maneja o arado, aquele cuja glória consiste em brandir o aguilhão, o que guia bois e o que não abandona o trabalho, cuja conversa é só sobre gado? O seu coração está ocupado com os sulcos que traça, as suas vigílias com a forragem das bezerras? Igualmente, todo carpinteiro e construtor, qualquer que trabalha dia e noite, aqueles que fazem os entalhes dos selos, sua tenacidade está em variar o desenho. Tem em mente reproduzir o modelo e sua preocupação está em concluir o trabalho. Igualmente, o ferreiro sentado à bigorna, ele observa a fadiga do ferro, a chama de fogo cresta-lhe a carne, debate-se ao calor da forja. O barulho do martelo ensurdece, seus olhos estão fixos no modelo do utensílio. Aplica o seu coração em rematar o trabalho, suas vigílias em trabalhá-la com perfeição. Né? Aí vai seguindo mais à frente, né? Todos esses depositam confiança em suas mãos e cada um é hábil na sua profissão. Sem eles, nenhuma cidade seria construída. Não se poderia nem instalar-se nem viajar, mas eles não se encontram no conselho do povo e na assembleia não sobressaem. Não sentam na cadeira do juiz e não meditam na lei, não brilham pela cultura nem pelo julgamento, não se encontram entre os criadores de máximas, mas asseguram uma criação eterna e sua oração tem por objeto os problemas de sua profissão. Então, é um texto que faz o elogio do escriba e que mostra que existem os outros sábios, né? O que conduz o arado, o artesão, o que detém uma atividade prática. Cada um desses é sábio na sua profissão, mas não é como o escriba, que obviamente tem tempo de meditar na lei, de ler, de escrever, coisa que os outros que exercem atividades práticas não têm. Né? Depois nós temos um outro texto, a instrução de Ani, também na forma de conselhos práticos de vida de um pai para seu filho. E, por fim, um texto, esse sim eu coloquei transcrito aqui para vocês, porque ele chama a atenção dos estudiosos pela sua semelhança com o livro dos Provérbios. É o ensinamento de Amen Em Opet. É um texto datado normalmente entre o ano 100 e o ano 600 a.C., né? Como acontece com alguns livros da Escritura, em que o arco em que se data o livro é bastante amplo, dependendo do livro. E ele apresenta algumas semelhanças com o texto do livro dos Provérbios, que nós vamos estudar aqui, com a seção de Provérbios 22, 17 a 24, 11. O texto, vamos ver algumas partes desse texto, por exemplo, aqui. Primeiro o texto egípcio e do outro lado o texto de Provérbios, né? Considera estes 30 capítulos que te instruem e educam. Provérbios 22, até as expressões são parecidas. Não te escrevi 30 capítulos sobre conselhos, Muetzá?
e conhecimento da arte. E depois, agora está invertido. Está primeiro o texto de Provérbios e depois o texto egípcio, né? O texto egípcio diz: não ambiciones um palmo de terra, não ultrapasses a divisa de uma viúva. E o texto de Provérbios: não desloques o marco antigo e não entres no campo dos órfãos. Em todo o Antigo Oriente Próximo, a figura da viúva e do órfão são apresentados como duas categorias que merecem a atenção e o cuidado de todos, porque são aqueles que perderam seus protetores naturais. O órfão perdeu seus pais, a viúva perdeu seu esposo, e por isso a comunidade precisa protegê-los e não violar o seu direito. E aqui a gente percebe a semelhança, inclusive na temática, entre o texto egípcio e o texto de Provérbios, né? Nós temos ainda um outro texto, as instruções de Anki Sheshonq, dos séculos V e IV a.C., já muito próximo da datação dos livros sapienciais da nossa Bíblia, que são instruções de ordem prática, dadas de um pai para o filho. São sentenças breves, semelhantes ao que encontramos também no livro de Provérbios, né? Provérbios tem muitas sentenças breves, de maneira que, às vezes, a impressão que nós temos é que cada versículo quase como que compõe um capítulo, porque não existe uma unidade temática, às vezes, né? Às vezes são sentenças estanques, reunidas num único capítulo ali do livro dos Provérbios. Até aqui nós vimos exemplos de ensinamentos ou instruções, mas vamos ver também exemplos de alguns textos poéticos, né? Já que nós falamos que a sabedoria egípcia se manifesta tanto em ensinamentos e instruções quanto em textos poéticos, vamos ver também alguns textos poéticos egípcios que manifestam esse gênero de reflexão, né? Nós temos um primeiro texto, que ele normalmente o nome desse texto é traduzido assim: Diálogo de um desesperado com a sua alma. É um texto bem antigo, do terceiro milênio antes de Cristo. Basicamente, a história é de um homem que está desesperado, vendo muitos conflitos e que ele quer tirar a própria vida. Então, o texto é uma forma de convencer o desesperado para que ele não tire a sua vida, mas que ele busque os prazeres da vida, que ele perceba sentido na existência, que diante das dificuldades da vida ele não perca as suas esperanças de modo que venha a cometer o suicídio, né? Mas que perceba os prazeres da vida que ele pode aproveitar, o que a vida tem de bom. Algumas vezes, quando a gente lê o Eclesiastes, a gente percebe não exatamente a mesma coisa, mas algo parecido. Por exemplo, quando o autor do livro do Eclesiastes manifesta a sua perplexidade diante da ideia de retribuição que não se verifica, porque nem sempre um sábio, um justo está vivendo bem, mas às vezes um ímpio está vivendo bem, o sábio e o justo está vivendo mal, e ele chega à conclusão de que é necessário aproveitar o que nos é dado debaixo do sol. Então ele vai dizer: come, bebe e aproveita a vida como dom de Deus, né? Aí a gente percebe o diferencial da fé hebraica, mesmo quando é influenciada por temas comuns ao Antigo Oriente Próximo, né? Nós temos um outro texto egípcio também, poético, que é o chamado Protestos do Camponês Eloquente. Normalmente é assim que o nome dessa obra é traduzida, né? É um camponês que protesta, mas ele é eloquente, ele fala com sabedoria. É de cerca do ano 2000 a.C. É uma exposição feita com 9 discursos, onde um camponês, que aparece como uma figura por trás do texto, né? Pode ser que não fosse necessariamente um camponês, mas um sábio, constrói a sua reflexão valendo-se da figura literária de um camponês, onde um camponês explicita os motivos pelos quais lhe deve ser feito tudo segundo a justiça. Por isso que se fala do protesto do camponês eloquente. Ele não só clama por justiça, mas ele argumenta com sabedoria diante dos seus opressores para dizer por que lhe deve ser feita justiça. E um outro texto que é o chamado Canto do Arpista. Esse arpista aparece como a figura de um cético muito pessimista, que reflete sobre a fugacidade da vida e a incerteza do destino final do homem. Vejam que Eclesiastes também tem uma passagem que diz assim, né? Não se sabe se o sopro do homem sobe ou desce. Eclesiastes não tem clara a ideia de uma vida lúcida após a morte, né? Então, fala da incerteza do destino final do homem. Diante de tal estado de coisas, ele decide se animar e desfrutar a vida presente, né? Uma reflexão aproximada do que nós encontramos também ali no livro do Eclesiastes, né?
Além da literatura sapiencial egípcia, é interessante olharmos também a literatura sapiencial presente na Mesopotâmia. Assim como no Egito, a gente tem a figura da deusa Maat, não é propriamente a deusa da sabedoria, mas ela aparece como a ideia de retidão, de justiça, de verdade. O homem sábio é o que vive segundo Maat, segundo a reta ordem do mundo. Na Mesopotâmia, nós temos uma divindade conectada com a sabedoria, que é Nabu, que é um deus da mitologia suméria. Então, Nabu é o deus da escrita e também da sabedoria. Vejam que interessante aqui, a gente que acabou de ler Eclesiástico, né? Que fala do escriba sábio, né? Então, como que, paulatinamente, os grupos que detêm a arte da escrita, né, são também tidos como sábio, uma vez que a escrita no mundo antigo foi uma grande coisa, para que se pudesse deixar para as gerações futuras, não só oralmente, mas por escrito, as suas mitologias, a sua história, as suas crenças, né? O seu sistema de valores, e até mesmo questões da sua vida prática, que nós sabemos hoje quando olhamos textos antigos e percebemos como também se organizava a vida daquelas cidades, né? Daqueles povos. Então, aqui está a figura de Nabu. Inclusive, o nome de Nabu aparece em muitos reis antigos da Síria, né, e da Babilônia, Nabucodonosor, né, por exemplo. O que nós podemos dizer sobre a literatura sapiencial mesopotâmica e as suas relações com os nossos textos da escritura? Né? Nós estamos vendo esses exemplos de literatura sapiencial egípcia e mesopotâmica, e sempre relacionando um pouco isso com a escritura para podermos fundamentar aquela premissa primeira de que o movimento sapiencial não é uma exclusividade de Israel, mas existia nos povos do Antigo Oriente Próximo, e Israel, embora filtrando tudo isso à luz da sua fé, foi influenciado também por esse gênero de reflexão, inclusive pelas formas literárias presentes no Antigo Oriente Próximo. Né? Um texto muito correlacionado com os nossos sapienciais é o chamado Poema do Justo que Sofre. É um texto normalmente datado entre os anos 1500 e 1200 a.C. É um texto poético, é um hino de louvor a Marduk. Marduk é uma divindade principal, foi uma das divindades principais em Babilônia. Em alguns momentos ele foi a divindade principal de Babilônia. E o nome desse poema foi estabelecido de acordo com as suas palavras iniciais, assim como a Bíblia hebraica faz com os livros do Pentateuco, né? Bereshit, Shemot, Devarim. Assim também esse poema recebeu o nome de acordo com as suas palavras iniciais. É um poema que fala do justo que sofre, mas ele é conhecido, quando a gente estuda a literatura do Antigo Oriente Próximo, pelo nome Louvarei o Senhor da Sabedoria. Ele foi descoberto em finais do século XIX, em escavações que trouxeram à tona muitos textos do final do século XIX, século XX, muitos textos, como início do século XX, a Biblioteca de Mari, né? Outros textos assírios, mesopotâmicos, foram vindo à tona com a arqueologia. Né? Desde quando ele foi descoberto, em 1875, e foi decifrado o texto, né? Escrito com a escrita cuneiforme, né? Que é uma língua silábica que serviu como forma escrita do acádico, do sumério, do babilônio antigo, de outras escritas, de outras línguas. Né? Desde que ele foi descoberto e traduzido, ele passou a ser conhecido como o Jó babilônico, em virtude da sua semelhança temática com o nosso livro de Jó na Escritura, porque Jó aparece como o justo que sofre, né? Quando o Satã aparece lá entre os filhos de Deus, e Deus pergunta de onde você vem, Satã, e Satã vai dizer, eu venho de dar umas voltas a esmo pela terra. E aí Deus diz, reparaste no meu servo Jó? E aí Deus fala da justiça de Jó. E aí Satã vai dizer, sim, de fato ele é justo, mas porque a vida dele é muito boa. Deus colocou em torno dele um muro de proteção, mas se forem tirados os seus bens, se forem tirados os seus filhos, se for tirada a sua saúde, ele vai amaldiçoar a Deus. E Deus permite, então, que essa figura, denominada o Satã, prove Jó. Só não pode tirar a sua vida, mas ele pode provar Jó. E mesmo depois de todas as provações, Jó permanece fiel. Pelo menos é a figura do Jó que nós podemos perceber nos 2 capítulos iniciais do livro. Né? Depois Jó muda um pouco a partir do capítulo 3º. Né? Então, essa obra foi chamada de Jó babilônico devido à sua temática muito parecida com a do livro de Jó, né? Uma reflexão a respeito do sofrimento do justo.
Tem um outro texto também a chamada Teodiceia Babilônica, cerca do ano 1000 a.C., é mais recente, que Louvarei o Senhor da Sabedoria. É um diálogo, esse texto também é chamado de diálogo do sofredor com o seu amigo. Enquanto no poema anterior, no chamado Jó Babilônico, a causa do sofrimento era uma enfermidade, aqui nesse texto a causa é a pobreza. Vejam que Jó associa as duas coisas, né? Ele perde tudo, fica pobre, perde os seus filhos e depois ele perde também a saúde. Questiona-se o motivo do justo ser abandonado pelos deuses, porque se ele é justo, os deuses deveriam protegê-lo, assim como acontece no livro de Jó, onde Jó, a certa altura, vai acusar Deus como responsável pelo seu sofrimento, né? Por isso que lá no final do livro, Deus vai aparecer no meio da tempestade, vai silenciar Jó, mostrando, olha, se você não é capaz de explicar os mistérios da criação, quanto mais você será capaz de explicar o sentido e o mistério do sofrimento humano. Então, Jó reconhece que falou demais, né? Questiona-se nesse texto babilônico o motivo do justo ser abandonado pelos deuses, e a resposta vem em dois sentidos. Se ele sofre é porque pecou, a resposta tradicional. E aí, depois, o texto continua se desenvolvendo, apelando-se para o mistério da condição humana, já que esse justo que sofre não encontra em si o pecado, que seria a explicação mais plausível, então apela-se para o mistério da condição humana. É uma reflexão também muito parecida com o que encontramos no livro de Jó. Os amigos de Jó são portadores dessa resposta tradicional. Jó, se você sofre, se você está doente, se os seus filhos morreram, se você ficou pobre, é porque você pecou. Mas Jó não encontra pecado diante de si. E aí a resposta final vai ser: o sofrimento de Jó não pode ser compreendido, porque a condição humana é um mistério, os desígnios de Deus são um mistério, então Jó silencia, inclusive no final Deus chama os amigos de Jó e repreende-os severamente, porque eles não falaram bem de Deus para Jó, no sentido de que reforçaram essa resposta tradicional, que não se aplicava no caso de Jó, né? Essa relação de causalidade entre o agir e suas consequências. Isso é típico da sabedoria tradicional, não só hebraica, mas no Antigo Oriente Próximo, né? Age com sabedoria e tudo irá bem. Age com insensatez e tudo irá mal. Só que na prática se constatava que muitas vezes o insensato se regozijava e o sábio sofria. Então começam a surgir reflexões como Jó, como a Teodiceia Babilônica e outros, né? Nós temos ainda um outro texto que é chamado Diálogo entre o Amo Pessimista e seu Criado, do ano 1000 a.C., onde aparece uma associação entre a riqueza e a sabedoria, como a gente vê lá em Provérbios 17, 16. Vamos pegar aqui o texto de Provérbios. Mostrando que nem sempre riqueza e sabedoria estão associados, nem sempre. Provérbios 17, 16. Ou seja, às vezes o homem rico, alguém poderia reputar, porque ele é rico, tudo vai bem, ele é sábio. E aí, Provérbios 17, 16, assim como esse texto mesopotâmico, vão colocar em xeque essa teoria, dizendo: de que serve ao insensato ter dinheiro para adquirir a sabedoria se não tem coração? Então, o que adianta o insensato ter dinheiro? Ele tem dinheiro, parece que ele vai bem, que ele é recompensado por Deus, mas não é, porque ele não é sábio. A sabedoria não pode ser comprada com dinheiro, ele não tem coração. Para ser sábio, ele precisava ter um coração que escutasse, né? Nós temos ainda disputas e fábulas presentes na literatura mesopotâmica, que também giram em torno desse gênero próprio de reflexão, que é a reflexão sapiencial, né? Essas disputas e fábulas são, às vezes, críticas sobre o modo como a vida da sociedade se rege. Então, para não dizer especificamente a vida do rei, do nobre, do fulano, do cicrano, do beltrano, então constrói-se uma fábula ou uma disputa fictícia para se criticar o modo como a sociedade vive, né? Deflagrando ali os erros daquela sociedade, né? Deflagrando ali os estereótipos presentes naquela sociedade, mostrando que muitas vezes o que se valoriza naquela sociedade não é o ideal da sabedoria, enfim. Nós temos ainda ditos populares, conselhos e provérbios, que não se conservaram em grandes coleções, né? Como a gente tem, por exemplo, o livro dos Provérbios, né? Uma grande coleção
dentro da Bíblia hebraica, né, de ditos populares, de conselhos, de provérbios, né? Esses não se conservaram em grandes coleções, mas nós temos alguns testemunhos que mostram como essa forma literária do dito popular, do conselho, do provérbio, tão presente também na literatura sapiencial bíblica, era importante e recorrente no Antigo Oriente Próximo. Sobretudo ditos populares, provérbios populares, porque eles eram de fácil memorização, né? Se nós pensarmos numa cultura oral, quanto mais breve o dito, quanto mais certeiro, mais fácil de memorizar e mais fácil de ser reproduzido, escondendo atrás de si uma reflexão grande, como nós temos também na nossa cultura ditos populares e provérbios também. Um desses testemunhos da literatura mesopotâmica são as sentenças de Aicar, muito difundidas em todo o Crescente Fértil, de modo que essa figura, a figura de Aicar, ele é mencionado na Bíblia, no livro de Tobias. Quando nós pegamos lá o nosso livro de Tobias, Tobias, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 11, capítulo 14, várias vezes Aicar é mencionado. Por exemplo, Tobias 1, fala assim: menos de 40 dias depois, o rei foi assassinado por seus 2 filhos que fugiram para os montes Ararat. Sucederam-lhe seu filho Assaradom. Este constituiu Aicá, filho do meu irmão Anael, superintendente das finanças do reino, de modo que ele dirigia toda a administração. Então Aicá intercedeu por mim e eu pude retornar a Nínive. É que Aicá, sob Senaqueribe, rei da Síria, havia sido copeiro-mor, guarda do selo, administrador encarregado das finanças, e a Saradom o havia mantido no ofício. Ele era da minha parentela, ele era meu sobrinho. Então, Tobit fala de Aicá como sendo um parente próximo, né? A gente sabe que o livro de Tobias é uma narrativa bíblica, não pretende ser a história, a biografia propriamente de uma figura existente, né? Mas apresenta uma figura como modelo ideal a se imitar. E a menção dessa figura, Icaro, em outros textos mesopotâmicos na Bíblia, mostra como era uma figura conhecida no Crescente Fértil, né? Assim como Daniel também, né? Que é mencionado no livro de Ezequiel, que é mencionado em outros livros, em outros textos extrabíblicos, né? E que é a personagem principal do livro de Daniel na nossa Bíblia, né? Concluindo, então, aqui a nossa reflexão de hoje, então podemos dizer o seguinte: nota-se a presença da reflexão sapiencial, testemunhada em diversos gêneros literários, ditos, poemas, instruções, em muitos lugares do Antigo Oriente Próximo, como se pode depreender dessa pequena amostra de textos, né? Então, vimos aqui alguns poucos exemplares egípcios, babilônicos, mas já dá para perceber que a reflexão sapiencial é anterior a Israel e está além das fronteiras de Israel. A reflexão sapiencial nunca está desvinculada do sentimento religioso presente não só em Israel, como a gente vai ver, mas também em todos esses povos do Antigo Oriente Próximo, né? Maat, uma personificação da retidão, da sabedoria, da justiça, né? Da reta ordem do mundo. Nabu, como Deus da sabedoria. Então, a reflexão sapiencial não está desligada do sentimento religioso. O poema do justo que sofre, por que os deuses estão me punindo? Então, o sentimento religioso está ali na base, vinculado à reflexão sapiencial, como vai acontecer em Israel. Mesmo quando se trata de conselhos para a vida cotidiana, a dimensão religiosa está sempre presente de alguma forma. Então, mesmo naqueles textos que não dizem respeito diretamente à religião, mas são conselhos para a vida cotidiana. Um rei procurando mostrar ao seu filho como governar, né? Um sábio orientando o seu discípulo, mesmo aí a dimensão religiosa está sempre, de alguma forma, presente. E podemos finalizar dizendo que Israel nutriu-se, no decorrer da sua história, dessas fontes, ainda que sempre revisando-as à luz da sua própria fé, né? Como a gente vê no profetismo bíblico também. Estou traçando esses paralelos porque alguns já estudaram aqui profetismo. A gente vê que o fenômeno profético está para além das fronteiras de Israel. Em Israel, ele ganha contornos próprios, existem semelhanças, mas também diferenças. Assim também a reflexão sapiencial, né? Israel nutriu-se no decorrer da sua história dessas fontes, dos temas, do estilo literário, né? Dos gêneros presentes ali. Às vezes há
pontos de contato que mostram muita proximidade entre o texto bíblico e esses textos presentes nos povos circunvizinhos, mas tudo isso Israel revisitou e revisou à luz da sua própria experiência de fé, né? De tal maneira que vai chegar àquela conclusão que nós temos lá no Eclesiástico, que o verdadeiro sábio e a fonte da sabedoria é Deus, né? Na próxima aula, nós vamos falar, eu coloquei já aqui o slide para nos preparar, quem é o sábio, que é a sabedoria. Então, quinta-feira, a gente vai refletir sobre isso. Hoje, a nossa reflexão girou em torno de se perceber os livros da Bíblia Hebraica, o seu lugar no cânon, tanto da Bíblia Hebraica quanto no nosso cânon das Escrituras, né? E comentamos aqui que alguns desses livros sapienciais não fazem parte, se eu não comentei, comento agora. Alguns dos nossos livros sapienciais, eles não fazem parte do cânon da Bíblia Hebraica, como o livro do Eclesiástico, o livro da Sabedoria, não fazem parte do cânon da Bíblia Hebraica, como também o livro de Baruque, que nós vamos estudar aqui, embora ele não esteja elencado entre os nossos livros sapienciais, a reflexão ali de Baruque se assemelha à reflexão sapiencial, principalmente ali o Salmo de Baruque, né, ali no capítulo 3º. Então, esses livros não fazem parte da Bíblia Hebraica, estão apenas na 70, no cânon católico das Escrituras, não figurando também no cânon das Bíblias protestantes, né? E na próxima aula nós vamos falar, então, depois de termos hoje falado de quais são os livros sapienciais, apresentado no nosso curso, qual o seu lugar no cânon, e qual o contato do movimento sapiencial israelita, né, com o movimento sapiencial no Antigo Oriente Próximo, ou seja, olhamos o movimento sapiencial de maneira ampla e percebemos alguns pontos de contato com os textos sapienciais israelitas. Na próxima aula, então, que é quinta-feira, a gente vai refletir sobre quem é o sábio e o que é a sabedoria para a Bíblia Hebraica e para os livros que não estão na Bíblia Hebraica, mas que são também sapienciais, como Eclesiástico e Sabedoria. O que esses livros falam sobre a figura do sábio? A gente vai ver que não é uma definição unívoca. O sábio é desde quem detém uma prática específica, um artesão que domina com maestria uma profissão ou uma arte, até aquele como escriba ou como aquele que se detém à reflexão mais em nível intelectual. E, consequentemente, a sabedoria também vai sendo paulatinamente compreendida em diversos níveis, né? Até se chegar à ideia do temor do Senhor como o princípio da sabedoria e a formulações de cunho mais teologizado, como a ideia da sabedoria personificada, não é? Que está junto de Deus e que vem de junto de Deus e convida os homens a entrar em comunhão com ela. Não é? Esse texto que foi muitas vezes relido pelos padres da igreja como uma imagem do próprio verbo, né? O verbo que sempre existiu junto do Pai, que na plenitude dos tempos se fez carne e veio habitar no meio de nós. Então, agradeço a presença de vocês. Eu vou encerrar aqui a gravação para abrir para os nossos alunos que estão acompanhando ao vivo, para que eles façam perguntas. Eu aguardo vocês na quinta-feira para a nossa segunda aula.